Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver o volume 4, semana 2 do PET, Programa de Estudo Tutorado do 9º ano. Vamos começar? Continuamos falando aqui sobre a função afim, ou função polinomial do primeiro grau, como ele chamou na primeira semana. Atividade 1, ele fala assim: um estacionamento para carros oferece duas opções de preços para os seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. A opção A são R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 por hora. A opção B é R$ 4,00 por hora. Essas são as opções que ele deu. E aí ele vem falando várias coisas aqui pra gente. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu vou seguir aqui. Como ele fez a opção A de vermelho, eu vou fazer aqui de vermelho também. Olha qual que seria a ideia. Para a opção A, se eu deixar meu carro ali por 1 hora, vou colocar aqui, 1 hora. Quanto que eu vou pagar por esse estacionamento? R$ 4,00 fixo mais R$ 2,00. Eu vou pagar R$ 6,00. Se eu deixar por 2 horas, olha qual que é a ideia, eu vou pagar R$ 4,00 fixo, mais R$ 2,00 pela primeira hora, mais R$ 2,00 pela segunda hora. Então, eu vou pagar no total R$ 8,00. Se eu deixar 3 horas, qual que vai ser a minha ideia? R$ 4,00 fixo, mais R$ 2,00 para a primeira hora, mais R$ 2,00 para a segunda, mais R$ 2,00 para a terceira. Vou gastar aqui no total, 10 horas. E assim por diante. Essa vai ser a ideia. Observa que o 4 é fixo. Quem está variando aqui, é a quantidade de 2. Não é essa a ideia? Quando eu deixei por 1 hora, o 2 apareceu uma vez. Quando eu deixei por 2 horas, o 2 apareceu 2 vezes. 3 horas, 3 vezes. E assim por diante. Como quem está variando aqui é a quantidade de 2, olha como que a gente representa isso de uma forma geral. O 4 é fixo e o 2 está variando. Quem varia numa função é o x. Então, essa daqui vai ser a minha função, eu vou chamar ela de a de x. Não, ele chamou de f de x, então eu vou chamar de f de x também. Essa vai ser a minha função. 4 fixo mais 2x. Essa é a minha função que representa a quantidade de horas. Para que serve isso? Se eu quiser saber, por exemplo, se eu deixar meu carro lá por 12 horas, qual que vai ser o valor que eu vou pagar? No lugar do x eu coloco 12. 4 vezes 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24, mais 4, R$28,00. Essa seria a minha ideia, ok? Então, vamos deixar essa daqui quietinho. E vou fazer a mesma coisa para o B. Olha o que vai acontecer no B. Eu vou pagar, R$4,00 por hora. Então, se eu deixar meu carro lá 1 hora, eu vou pagar R$4,00. Se eu deixar meu carro lá por 2 horas, eu vou pagar 4 na primeira, mais 4 na segunda. Então, eu vou pagar R$8,00. Se eu deixar o meu carro por 3 horas, eu vou pagar 4 pela primeira hora, 4 pela segunda e 4 pela terceira. No total, eu vou pagar R$12,00 e assim por diante. Observa que essa função aqui ela não tem parte fixa. É só o 4 vezes o número de horas que eu vou fazer. Se eu deixar lá 1 hora, o 4. Se eu deixar 2 horas, o 4 2 vezes. Se eu deixar por 3 horas, o 4 3 vezes. E assim por diante. Ele mandou a gente chamar essa função de g de x, para diferenciar dessa daqui. A ideia é a mesma, só coloca outra letra para falar que é outra função. É o 4 que está variando aí, a quantidade de vezes que ele aparece, 4x. Essa vai ser a nossa ideia. Em geral, não é uma regra, mas para ficar certinho aqui, a gente coloca o x primeiro, Então, é 4 mais 2x, eu vou só inverter. 2x mais 4. Só para ficar no formato que a gente é acostumado. O outro jeito não está errado, mas só para ficar do jeitinho que o PET ensina. Quem está variando primeiro, quem é fixo depois. Então, achei as minhas duas funções. Uma para representar a opção A e outra para representar a opção B.
Por que a gente coloca assim, f de x e g de x? Porque eu dependo da quantidade de horas que eu vou deixar meu carro lá no estacionamento para saber o preço que eu vou pagar. Quem está mandando aqui é a quantidade de horas. Não tem como eu falar assim, quanto que eu vou pagar? Se eu deixar o carro 2 horas, eu vou pagar um valor. Se eu deixar por 5 horas, eu vou pagar outro. Então, eu dependo da quantidade de horas para saber o valor que eu vou pagar. Isso é uma função, tá bom? Vamos lá agora para a gente responder as ideias aqui do PET. Na letra A, ele fala assim, na opção A lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definida por... Ele quer saber a formulinha, ó, a lei de formação. Ele mandou a gente chamar de f de x. É isso que a gente fez aqui, ó, 2x mais 4. Ele vem explicando, ó, vou ler de novo. Na opção A lei de formação da função que relaciona o valor é f, dinheiro, em reais a ser pago pelo tempo. O tempo é x. E é isso mesmo que a gente fez, ó. O tempo aqui é quem está variando. Quem está variando é a quantidade de horas. Aí ele continua. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo o A. Lembra lá do primeiro vídeo, da semana 1 aqui do volume 4. O A é quem acompanha o X. Então, igual a 2 e B igual a 4. Nesse caso, a função é estritamente crescente. Ele está falando isso lá na primeira página desse PET. O que é uma função crescente? É quando o termo que acompanha o x é positivo. Então, ó, é uma função crescente, pois A é maior do que zero e seu domínio é o conjunto. Eu vou colocar aqui, ó, o conjunto dos números reais positivos. Por que eu vou colocar reais positivos? Porque não faz sentido a gente deixar lá uma quantidade de horas negativas. Mas você pode deixar por meia hora, por 15 minutos. Então, eu vou colocar aqui reais positivos. Eu acredito que colocar o conjunto dos números naturais também esteja certo. Eu fiquei na dúvida em relação ao estilo de exercício. Como não tem como a gente perguntar, eu acho que as duas aqui estão corretas. Eu acho que o reais, que é que pega números decimais, está mais correto. Mas eu acredito que a ideia seja números naturais, não ter hora fracionada. Ele não deu essa opção pra gente, tá? Então, eu vou deixar aqui como uma duvidazinha aqui pra gente. Então, essa vai ser a nossa primeira ideia. Olha o que eu quero que você lembre, então. Vamos fazer um resuminho aqui rapidinho, ó. F de x é igual a x mais b. É a característica da função afim. É a lei de formação da função afim. Essa função, o gráfico dela é sempre uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Como que a gente vai saber se a reta é crescente ou decrescente? Quem manda é esse termo que está aqui do ladinho do x. Se ele for positivo, olha como que a gente representa. A maior que zero, positivo, vai ser uma função crescente. Se ele for negativo, o a menor que zero, uma função decrescente. Agora ele vai fazer a mesma coisa para a letra B, ó. Para a letra B, ele fala assim, na opção B, a lei de formação da função g, que relaciona o valor de g de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por g de x, é a azulzinha que a gente fez aqui, igual a 4x. Agora ele quer ver. Observe que a lei de formação de uma função afim ou polinomial do primeiro grau, sendo A é o termo que acompanha o x, 4, e B é o termo independente. Como ele não tem, a gente coloca que é zero. Essa função também é crescente, ó, porque o A é positivo, então essa função aqui vai ser crescente, pois A é maior do que zero. Você pode colocar assim ou pode colocar maior. Então, tu faz.
O domínio, eu chego no mesmo problema. Eu não sei se ele vai considerar números decimais também, hora fracionada, ou se ele vai considerar somente natural. Então, eu vou colocar que pode ser as duas opções. Se ele considerar somente horas fechadas, mas meu carro ficou por 45 minutos, e ele considerar 1 hora, seria o conjunto dos números naturais. Como ele não fala sobre isso, a gente não sabe se pode deixar meia hora, a gente vai considerar os dois. Só que aqui ele coloca uma informação importante. Além disso, a lei de formação da função g é uma função linear. Vou completar aqui e vou te explicar, pois b é igual a zero. Toda vez que eu tenho uma função desse tipo, é a mesma coisa que fazer aqui, ó, f de x igual a 4x mais zero. Toda vez que isso acontecer, que não tiver esse termo aqui, que não tiver o b, na verdade é não ter o b, é que o b for igual a zero, ela recebe um nome especial. Ela é função afim, mas ela é uma função linear. E é isso que ele está pedindo aqui pra gente. Na letra C, ele colocou as opções aqui pra gente, bem parecido com a atividade da semana 1, do volume 4. Ele colocou, ó, opção A, f de x, é para a gente completar com a fórmula, 2x mais 4. E a opção B aqui, 4x. E ele deu essas opções, ó, quando x for zero. Então, a gente vai fazer y é igual a 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0 dá 0, mais 4, o próprio 4. Então, quem que é o par que a gente tem aqui, ó? 0 e 4. Essa vai ser a ideia. Y é igual a 2 vezes meio mais 4. Dá para simplificar aqui? Então, vai ficar 1 mais 4, que é 5. Significa que vai ser x igual a meio, y igual a 5, meu par ordenado. Se for por 1 hora, ó, vai ser 2. No lugar do x, eu coloco 1 mais 4. 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Então, eu vou ter aqui 1 e 6. O y, se o x for igual a 2, 2 vezes 2 mais 4, que é 4 mais 4, que é 8. Então, vai ser 2 e 8. E por fim aqui, ó, y igual a 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3, 6, mais 4, 10. Então, eu vou ficar aqui 3 e 10. Vou mandar um abraço aqui para o meu aluno Cauê, lá do estado da escola que eu trabalho, Escola Henrique Bournier, que tem me acompanhado nas aulas. Um abração aí, Cauê, continue acompanhando. Seguindo aqui, eu vou fazer, ó, y. Agora, a gente vai mudar de fórmula. A gente vai para 4x, g de x igual a 4x. É a mesma coisa, ó. 4 vezes 0, que é 0. Então, vai ser esse ponto aqui, 0 e 0. Meio, ó, opa, desculpa que a prof desconcentrou aqui. Vai ser 4, no lugar do x eu coloco meio. Isso é 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Então, o meu ponto aqui vai ser 1 sobre 2 e 2. Aqui vai ser 4 vezes 1, que é 4. Então, 1 e 4. Aqui vai ser 4 vezes 2, que é 8. Então, 2 e 8. E aqui vai ser 4 vezes 3, que é 12. Então, 3 e 12. Representei esses pontos. O que a gente tem que lembrar aqui, ó? Esses pontos, deixa eu só mudar a cor aqui, só para você lembrar. É a opção B, que a gente chamou de azul lá, na hora que a gente foi fazer os exercícios. E essa daqui vai ser a opção A, que a gente chamou de vermelho, na hora que a gente foi fazer os exercícios. Por que eu estou fazendo isso, ó? Porque agora ele pede para a gente representar isso num plano cartesiano. Eu vou fazer os vermelhinhos primeiro, depois eu vou fazer os azuis. Qual que é a ideia do vermelhinho? Ó, eu vou marcar esses pontos, 0 e 4. Eu vou começar de baixo para cima, ó, 3 e 10. Significa que quando o x for 3, o y é 10. Então, vai subindo, ó, até chegar no 10. Do 10 até chegar no 3. Então, isso vai ser um potinho. Vou seguindo. 2 e 8. Quando o x for 2, o y é 8, ó. 2 até chegar no 8.
Próximo ponto, 1 e 6. Quando o x for 1, o y é 6. Próximo ponto, quando o x for meio, o y é 5. Ó, o x meio está aqui na metade, entre 0 e 1. O y é 5. Então, eu vou subir aqui na metade mesmo, ó, até chegar no 5. Novamente, meu desenho não fica perfeito porque eu não consigo usar a régua aqui. E para finalizar, 0 e 4. O que significa isso? Ó, que eu não desloquei nem para frente nem para trás. Então, vai ser aqui, ó, o 0 e 4. Observe o seguinte, vou voltar lá no meu exercício agora para corrigir. Ele deu a opção do x ser meio. Então, não vai ser números naturais, vão ser os reais positivos. Coloca aí só os reais positivos. Então, essa daqui vai ser a minha situação vermelha. Vamos fazer uma retinha passando aqui por ela? Vou tentar fazer a reta, lembrando que eu não consigo fazer com muita perfeição, por causa de não ter os recursos aqui, mas para você entender, já dá para você ir fazendo aqui. Então, vou começar, ó, no 4 e observa que ela passa por todos esses pontos. Se a gente fizer alguma conta erradinha, ela não passa pelos pontos, tá? Então, a gente sempre consegue fazer aqui. Faz uma forcinha aí para ver o meu, porque eu não consigo fazer com perfeição, mas dá para você entender a ideia. Só melhorei aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o B. E ele quer que a gente represente no mesmo desenho. Então, vou começar tudo de novo, ó. 3 e 12. Quando o x é 3, ó. Quando o x for 3, o y é 12. Contextualizado, o que significa isso? Se eu deixar meu carro por 3 horas no estacionamento, eu vou pagar R$12. 2 e 8, quando o x é 2, o y é 8. Observa que ficou o mesmo ponto. Pode acontecer? Pode, não tem problema não. Então, vai ficar esse ponto aqui. Ele é azul e vermelho. 1 e 4, quando o x for 1, o y é 4. Então, ó, 1 e 4. Vai ser esse ponto. Cuidado para não ir embolando o desenho aí que a gente começa a confundir. Meio e 2, quando o x for meio, o y é 2. Então, ó, meio e 2. E por último, quando o x for 0, o y é 0. O 0, 0, ó, é exatamente aqui que a gente chama de origem. É a quininha ali, o ponto de encontro dos eixos. Agora a gente vai traçar essa reta. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui com perfeição para você. Pelo menos um pouquinho. O certo é ela passar por todos os pontos. Se você tiver com a régua aí em casa, fica perfeitinho a sua reta. Então, nós fizemos, ó, o azul é a que representa a opção B, o vermelho é a que representa a opção A. Vamos fazer umas interpretações aqui agora, ó. Observa que até aqui, até no 8, no y igual a 8, o azul ficou para baixo. Significa que é mais barato. Por exemplo, se eu for deixar meu carro por 1 hora só, é melhor deixar no azul, ó, porque eu vou pagar R$1 no azul, mas eu vou pagar R$6 no vermelho. Se eu for deixar por 2 horas, tanto faz, o azul e o vermelho eu vou pagar 8. Mas se eu for deixar por 3 horas, o vermelho fica mais barato. R$10 no vermelho e R$12 no azul. Ou seja, a gente tem aqui, ó, um ponto de equilíbrio, um ponto de encontro, que é o tanto faz. O 2 horas aqui significa o meu tempo tanto faz. Tanto faz eu deixar na opção A ou na opção B, que eu vou pagar o mesmo valor. Se for menos que 2 horas, é melhor pagar o azul, ó, tá mais barato. Se for mais que 2 horas, é melhor pagar o vermelho. Essa vai ser a nossa ideia. Ah? Agora, seguindo aqui, só para a gente finalizar, na letra dele fala assim: analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período inferior a 2 horas,
qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Ó, menos que 2 horas, quem está mais baixinho, quem está mais baratinho é o azul, que é a opção B. Então, vou deixar aqui a opção B. Depois ele faz a mesma pergunta, quase a mesma pergunta, né? Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior a 2 horas, qual a opção mais vantajosa para ele? A A ou a B? No nosso caso, ó, aqui a partir das 2 horas, a A ficou mais baixinha. Então, ela é mais barata, ela é mais vantajosa. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A ou B? O 2 horas é exatamente o tanto faz, é onde as retas se encontram. Então, aqui não há mais vantajosa. A ou B tem o mesmo valor. Vou colocar assim, ó, A e B possuem o mesmo valor. E com isso, nós finalizamos o PET da semana 2, volume 4. Tá? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você não acompanha minhas redes sociais, acompanhe. E se esse vídeo te ajudou a resolver o PET, não deixe de curtir e comentar. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima semana.